Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Ótica Clássica. Os demais conteúdos, as atividades e as avaliações estão disponíveis no nosso ambiente virtual de aprendizagem. O tópico de estudo dessa videoaula aqui é a polarização da luz. Bom, farei aqui um desenvolvimento matemático adequado para a explicação desse fenômeno em sistemas ópticos. Em resumo, nessa videoaula, listo aqui os tópicos. Vamos ver os estados de polarização da luz, como que a gente define esses estados de polarização, basicamente as polarizações lineares, circulares e elípticas. Falaremos também de um formalismo matemático baseado em matrizes e vetores, para descrição da polarização da luz. Esse formalismo é conhecido como matrizes ou vetores de Jones. E por fim, a gente vai entender o funcionamento das lâminas de onda e polarizadores de luz, os famosos polaroides. Bom, nesta videoaula eu abordarei apenas os casos ideais de polarização, considerando que a luz é perfeitamente polarizada, ou seja, são casos ideais em que eu falo que a luz está num estado de polarização puro. Na verdade, como a gente vai ver aqui inclusive, a gente vai pegar a luz de algumas fontes e vai ver que ela pode ser parcialmente polarizada. Mas enfim, isso aí é assunto para a gente seguir aqui na videoaula. E esses casos mais gerais serão abordados numa videoaula futura. Bom, o tópico, esse assunto aqui, polarização da luz, já apareceu em videoaulas anteriores aqui. Num desses exemplos, a gente viu esse caso que está aqui no slide. Basicamente, duas fotografias retiradas pela mesma pessoa e que retratam basicamente a mesma cena quase no mesmo instante. Ou seja, uma fotografia foi tirada na sequência da outra. Basicamente, o que diferencia uma foto da outra? É que o fotógrafo ou a fotógrafa, essa pessoa tinha polarizadores na frente da câmera fotográfica. Então, de forma que, por exemplo, na fotografia de cima, na fotografia superior, você observa claramente o vidro da janela. E com muita dificuldade você verifica que lá atrás tem alguma coisa, tipo uma cortina. Basicamente, o que a pessoa que tirou a foto fez foi alinhar o filtro do polarizador, o polaroid da câmera, com o ângulo da janela, o ângulo de reflexo da janela. E com isso, basicamente, a câmera captava toda a luz refletida pelo vidro da janela, de forma que você quase não consegue ver o que tem dentro da casa. O fotógrafo agora, ele chegou e rodou esse filtro polarizador e de forma a eliminar todo o reflexo dessa luz solar. De forma que agora, praticamente, a gente não tem a noção de que tem um vidro, que a janela está fechada, e a gente consegue, inclusive, ver alguns detalhes, como uma cortina, alguma coisa que tem dentro dessa casa, que é o tema dessa fotografia aí. Bom, na ocasião dessa videoaula que a gente viu esse exemplo, a gente só fez uma descrição qualitativa, basicamente mostrando que a onda eletromagnética é um vetor, baseado em vetores campo elétrico e campo magnético, e a gente fez uma descrição qualitativa disso tudo. Mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tópico polarização, de forma a conseguir prever o funcionamento de dispositivos ópticos, enfim, de sistemas ópticos em geral. Bom, de forma a iniciar aqui, partimos do fato de que a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela satisfaz a equação de ondas, a equação de D'Alembert. É uma equação de ondas vetorial, de forma que o campo elétrico é um vetor. E aí, em todos os exemplos que nós tratamos até aqui, a gente considerou a luz proveniente de fontes como sendo uma luz linearmente polarizada, conforme esse desenho que está ilustrado na figura. Então, por exemplo, tem uma lâmpada, então todos os casos até aqui retratados, eu considerava lá as frentes de onda, o vetor campo elétrico sempre oscilando numa única direção e essa onda se propagando na direção do vetor K. Na verdade, se a gente observa num dado ponto do eixo de propagação o comportamento do campo elétrico, a gente vai ver que ele oscila ao longo do tempo. Então, uma onda linearmente polarizada está dizendo para a gente que o campo elétrico ele oscila, no caso, ao longo de uma única linha, polarização linearmente polarizada.
Nessa animação, a oscilação do campo elétrico está representado, está ilustrado em câmera lenta. Na realidade, se eu fosse acompanhar isso daqui, essa oscilação seria exatamente igual, ou seja, o período de oscilação seria exatamente igual ao período da onda eletromagnética que eu estou analisando. Então, no caso em que a onda eletromagnética retrata a luz visível, essa frequência seria de 10 a mais 15 Hz, uma frequência altíssima. Inclusive, por falar de resultados de videoaulas anteriores, a gente já viu aqui que a intensidade, que é o que o detetor de luz capta, ele é igual exatamente ao vetor de Poynting, o valor médio do vetor de Poynting, e que, por sua vez, é proporcional, como vocês podem ver aí, à amplitude do campo elétrico ao quadrado. A equação de ondas é uma equação vetorial, de forma que, se estivermos tratando ou estudando a propagação da luz no espaço tridimensional, a gente verifica que essa equação ela deve satisfazer a 3 equações escalares, como essas que estão aí no slide. Uma para a componente x, outra para a componente y e outra para a componente z. A gente vai fazer a nossa análise aqui baseado no formalismo de ondas planas, né? Na ideia de que a luz que está se propagando, a luz que a gente vai estudar, é uma onda plana. Então, lembrando aqui, a onda plana é basicamente descrita matematicamente por meio dessa expressão vetorial aqui, né? O campo E, o campo elétrico, é basicamente um vetor A, é um vetor que pode ser complexo, inclusive é um número complexo, um vetor complexo, multiplicado por um exponencial de Kr menos ômega-t. Como a gente vai ver aqui, vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente, nós vamos usar a notação matricial e escrever um vetor na notação matricial basicamente é representá-lo por meio de um vetor coluna, conforme esse que está aí, né? Onde cada um dos elementos desse vetor coluna é uma das componentes do campo elétrico, é x, é y, é z. Bom, vamos verificar um resultado muito importante aqui para a gente, sobre tudo que é válido para as equações ou para as ondas planas. Então eu vou inserir a onda plana na lei de Gauss, lá das equações de Maxwell. Então, basicamente, a lei de Gauss ela diz para a gente que divergente do campo elétrico é igual a zero. Então, o divergente, que é x chapéu ddx, mais y chapéu ddy, mais z chapéu ddz, é escalar, do escalar, com o vetor E, que no fundo representa a onda plana. Isso tem que ser igual a zero. Bom, o divergente, ele depende dos parâmetros x, y, z, ou seja, somente parâmetros espaciais. Então, quando for aplicar isso nessa onda plana, o vetor A, ele é constante, então não afeta. Ômega t só depende do tempo, também não afeta. Então, a gente vai fazer essa conta e vai verificar que se deriva em x, y, z, isso dá igual a ik vezes A exponencial de kr menos ômega t. Bom, mas quem é A exponencial de ikr menos ômega t? Exatamente, é o campo elétrico. E isso tem que ser igual a zero. E, na verdade, a única maneira de satisfazer essa equação é se o campo elétrico for perpendicular ao vetor k. Lembrando que o vetor k ele dá a direção de propagação da luz. Então, para ondas planas, né, para ficar muito claro aqui para a gente, não existe componente na direção da propagação dessa onda. Então, se a onda se propaga na direção do eixo k, então o campo elétrico é perpendicular. A gente também já viu, né, que o campo magnético é perpendicular a K e perpendicular a E, conforme está nessa ilustração aí. Desde que começamos a trabalhar com as ondas eletromagnéticas, a gente assumiu, né, como foi apontado aqui, que as ondas emitidas por uma fonte qualquer são sempre ondas linearmente polarizadas. Na verdade, isso não é correto. Na realidade, isso não representa uma situação realista, no sentido de que, se você for observar o comportamento do campo elétrico da luz proveniente de uma fonte, o que você vai verificar? Que esse campo elétrico ele oscila exatamente ao longo do tempo, na polarização, mas a direção de oscilação ela muda de tempos em tempos e de forma aleatória. Então, ora ela é vertical, ora ela é 45 graus, ora volta a ser vertical, depois horizontal, ela fica trocando de direção. Isso
aleatoriamente. Então ela fica por algum período oscilando, depois de algum outro período, depois de algum outro período, e isso ele fica mudando ao longo do tempo, além de ter a frequência de oscilação da onda, que no final das contas é a frequência de oscilação da onda emitida pela fonte, e isso caracteriza para a gente o que nós chamamos de luz não polarizada, ou seja, o campo elétrico ele oscila em direções aleatórias ao longo do tempo. Isso caracteriza a onda não polarizada. Numa situação mais realista, né, a gente vê que essa mudança de direção da direção de polarização, ela é tipicamente um valor que eu vou chamar aqui de ΔT. E esse ΔT, ele normalmente é muito maior do que 2π sobre ômega, que é o período da onda eletromagnética. Então, por exemplo, para uma lâmpada incandescente, esse ΔT ele é da ordem de 10 nanosegundos. Para um laser, esse ΔT é da ordem de milissegundos. Então, só para ficar claro aqui a ordem de grandeza dos números, o período de oscilação de uma onda eletromagnética é da ordem de 10 a menos 15 segundos. Então, ele é muito menor do que o período de mudança da direção de polarização. Isso quer dizer que é como se fossem trens de onda. A luz está acesa, a lâmpada está acesa, e aí ela começa a emitir, né, a luz para a gente. E se você começa a olhar, então vai passar um trem de ondas com muitas oscilações, depois vem outro trem de onda rodado, depois vem outro trem de onda, e assim a lâmpada ela fica emitindo luz, que no final das contas é emitindo trens de ondas. E se você observa o campo elétrico num dado ponto, você vai ver basicamente ele algum tempo assim, que é o tempo que aquele trem de onda vai passar. Depois ele vai estar assim, que é o tempo do trem de onda passar de novo. E aí vai, conforme os trens de ondas vão passando. Isso caracteriza para a gente um assunto que nós vamos estudar em videoaulas futuras, que é a coerência da luz. Esse efeito da coerência ele é fundamental para a gente observar em experimentos ópticos, por exemplo, o efeito da interferência. Então, como acabamos de verificar aqui, a polarização da luz constitui um caráter vetorial das ondas eletromagnéticas. Aqui, nessa videoaula, a gente vai considerar luz perfeitamente polarizada. E a gente vai considerar também esse caráter vetorial para a gente construir uma maneira muito geral de descrever estados de polarização da luz. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Para isso, eu vou partir do fato de que qualquer estado de polarização pode ser gerado por duas ondas ortogonalmente polarizadas. Então a gente vai começar a entender aqui agora, considerando o caráter vetorial, que uma luz que se propaga numa dada direção, você vai ter o campo elétrico perpendicular a essa direção de propagação e vai ter componentes ortogonais. Pode ser, por exemplo, componente paralela ao eixo X e ao eixo Y, se a luz estivesse propagando ao longo do eixo Z. Então, é basicamente isso que quer dizer que a gente vai superpor componentes ortogonalmente polarizadas. Então, seguindo essa ideia, vamos considerar a onda se propagando ao longo do eixo Z e as componentes EX e EY dadas como apresentadas aí no slide. EX é basicamente uma amplitude, E0x vezes um cosseno de kz menos ômega-t, apontando na direção do versor x, e EY é basicamente E0y vezes cosseno de kz menos ômega-t. Observem que tem um epsilon. Esse epsilon está dizendo para a gente justamente que podemos considerar que essas duas ondas que vão ser somadas, são ortogonais, elas podem ter defasagens entre si. Pode ter uma defasagem de epsilon entre si. E aí, se você observar o campo elétrico no dado ponto, ele é basicamente a soma dos vetores EX mais EY. Então, a título de exemplo, considere essa representação geométrica aí no slide. A gente vê um instantâneo, né? Basicamente como se fosse uma fotografia da onda que foi emitida pela lâmpada. E eu estou supondo aqui uma onda linearmente polarizada, por enquanto. Mas o fato é que essa onda linearmente polarizada, ela está a 45 graus com os eixos X e Y. Então, eu estou representando aqui, nesse desenho, as componentes EX e EY. Em qualquer lugar que você observar o campo elétrico, por exemplo, ao longo do eixo Z, você vai ver que o campo elétrico resultante ele é um vetor, que faz 45 graus com as linhas
paralelas aos eixos x e y. Ou seja, ele é a soma dessas duas componentes. É x mais é y. Observem, eu estou considerando aqui, só para título de exemplo, o ponto de observação Z1. Ele pode ser na origem, pode ser em qualquer lugar, mas eu estou supondo aqui um ponto qualquer. A gente vê também nesse slide uma animação que ilustra o comportamento temporal do campo elétrico, ou seja, aquele termo cosseno de ômega t, ele basicamente influencia na amplitude do campo elétrico. Então, como que aquela amplitude varia ao longo do tempo? O cosseno é uma função limitada entre mais e menos 1, então ele sempre multiplica a amplitude do campo elétrico, de forma que ele fica ora positivo, negativo, né? Então, o caráter vetorial dele é dado pelas componentes. E o caráter temporal é dado pelo termo ômega t. Bom, então voltando aqui, né, a nossa onda que se propaga no eixo Z, vamos olhar alguns casos particulares para a gente fazer a nossa descrição dos estados de polarização. Ou seja, como que a gente escreve os estados de polarização e como que a gente dá nome para eles. Então, um caso particular acontece quando esse epsilon é 2m vezes π. Ou seja, 2m é um número par. Então, sempre que eu tiver um número par multiplicando por π, eu vou poder reescrever o campo elétrico resultante como sendo E0x na direção x, E0y na direção y, e vezes o cosseno de kz menos ômega t. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são as duas componentes oscilando. E elas estão em fase, porque ambas crescem juntas e diminuem juntas. São negativas juntas e são zero juntas. Então, elas ficam oscilando, conforme está nessa animação aí. Se por acaso E0x for igual a 0y, a gente tem o que a gente chama de polarização linear a 45 graus. Mas, por outro lado, se ε for igual a 2m mais 1 vezes π, a gente tem basicamente que ε é um número ímpar vezes π, e aí a gente pode escrever o vetor campo elétrico, né, num ponto de observação, como sendo E0x menos E0y vezes o termo cosseno de kz. Ou seja, existe uma defasagem de 180 graus entre as componentes x e y. Então, se eu for representar o vetor resultante, o campo E, ele vai ser basicamente o vetor linear, vai representar a polarização linear a menos 45 graus. Seguindo aqui a nossa análise, a gente pode enriquecer um pouco mais e considerar casos em que m mais meio vezes π, quando ε vale m mais meio vezes π. Isso vai dizer para a gente que o campo elétrico, né, ele vai ser na direção x, o E0x vezes cosseno de ômega t, e na direção y vai ser E0y mais seno de kz menos ômega t. Então, para simplificar nossa análise, vamos falar que x é igual a 0y. E a gente verifica que existe uma defasagem de 90 graus entre a componente x e a componente y. 90 graus é porque um é cosseno e outro é o seno. Ou seja, quando um é máximo, o outro é zero. Quando o outro é mínimo, aquele um era máximo. E assim vai, conforme uma ser cosseno e outra ser seno. E isso diz pra gente o seguinte, que o campo elétrico ele não muda mais de tamanho ao longo do tempo, mas ele muda de direção. Então ele fica variando, mudando de direção. A gente chama isso de polarização circular. Então, na convenção que vocês vão encontrar na literatura, normalmente você considera a direção de polarização sempre olhando o feixe de frente. Imagina que a luz, e você está vindo a luz emitida pela fonte. Então, no caso aí, o vetor Z está na minha direção. Então, para mim, o vetor campo elétrico está rodando no sentido anti-horário. Isso quer dizer que, para mim, a polarização circular à esquerda. Então, essa é a convenção que é usada na literatura, ou em grande parte da literatura. Caso contrário, se eu estiver vendo a luz e ela está rodando no sentido horário, a gente chama de polarização circular à direita, conforme essa ilustração que está aí no slide. Podemos ir para um caso mais geral. Vamos deixar o ε poder ser qualquer valor e vamos deixar também que E0x pode ser diferente de E0y. Quando eu faço isso, vou fazer uma seguinte coisa também. Eu vou isolar os cossenos que aparecem tanto na componente x como na componente y. Então, na componente x, o cosseno de kz menos ômega t é igual a Ex dividido por E0x. Na componente y, como vocês
podem seguir aí no slide. Eu vou usar aqui também, para a fórmula da componente y, a equação trigonométrica, ou seja, a fórmula trigonométrica que relaciona a soma dos argumentos de um cosseno. Cosseno A mais B é igual a cosseno A vezes cosseno B, menos seno A vezes seno B. Então, se eu faço o uso dessa fórmula, eu vou ver que y sobre E0y é basicamente isso que está aí. Cosseno vezes cosseno, menos seno vezes seno. Observem, cosseno de kz menos ômega t é igual a EX dividido por E0x. O seno de kz menos ômega t é a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de kz menos ômega t, conforme está aí. Então eu vou reescrever tudo isso em função das componentes EX. Bom, virou uma equação matemática, só que ela fica mais clara para a gente, ou seja, o significado dela fica mais claro para a gente, se a gente reescreve ela isolando o termo seno ao quadrado de epsilon. E isso para a gente, né, já é documentado, já é conhecido, então provavelmente lá no seu curso de geometria analítica você já viu essa expressão. Ela representa basicamente uma elipse. Está dizendo para você que o campo elétrico, ele nesse caso agora vai seguir, ao invés de ser um círculo ou uma linha reta oscilando, ele vai seguir uma trajetória elíptica, em que ele vai mudar a intensidade, ou seja, a amplitude, e ao mesmo tempo ele vai mudar de direção também, e descrevendo uma polarização elíptica. Então isso quer dizer que se você acompanha, pega uma fonte de luz e escolhe um ponto de observação e verifica para onde que aponta o campo elétrico, você vai ver que ao longo do tempo ele vai descrever uma elipse, conforme essa ilustração que está aí no slide. E essa elipse, né, o caso mais geral, tem o semi-eixo maior inclinado de alfa com relação ao eixo x.